Pois falo ainda no dia 8 de novembro. Interessante, eu estava vendo um troço esses tempos que falava sobre. Tem um programa, se não me falha a memória, no History Channel, coisa assim, sobre aquelas máquinas de morte, né? A França é um caso exemplar nesse aspecto. Na França existia um negócio que eles chamavam a roda do não sei o que botavam o cara numa roda lá e despedaçava o corpo do cara. Isso era feito em praça pública, né? E a massa urrava, queria mais. Até que um médico se preocupa com a execução, né? Porque duas coisas traziam as execuções naquela época, né? Primeiro era a brutalidade, né? Era um negócio horroroso como se fazia. Então se buscava uma certa humanização nas execuções. E a segunda questão era o seguinte, né? O pobre ia para tal de roda do destroçamento lá. O nobre não. O nobre, quando era condenado à morte, ele tinha direito ao machado, ao verdugo, à decapitação. E um médico chamado Guillotin, ou Guillotin, alguns dizem, concebeu a tal de guilhotina, uma máquina de matar. Dizem até que aquela lâmina inclinada que a guilhotina traz é um aperfeiçoamento sugerido pelo rei Luís XVI, porque aí o fio cortaria melhor, né? E a morte seria humana. Quem baniu a roda do destroçamento foi Luís XVI. Quem implantou a guilhotina foi Luís XVI. Quem teve a sua cabeça levada ao cesto foi Luís XVI, entre tantos outros, como, por exemplo, o incorruptível Maximilien de Robespierre. O problema da guilhotina, quando apresentaram nas primeiras execuções, é que o povo, milhares de pessoas foram à praça para assistir à execução, como estavam acostumados a fazer, e aquilo foi muito rápido. Simplesmente desceu aquela lâmina, de uma altura de 4 metros, pesando 40 quilos a lâmina, e evidentemente, em fração de segundos, o pescoço do cara foi pro saco. Aliás, foi pro cesto. E a massa ficou enlouquecida, porque não pôde desfrutar da barbárie, não pôde desfrutar do destroçamento de um igual. Isso os livros de história mostram. A última vez que a guilhotina foi usada na França foi em 1977, século XX, acreditem. Como é que se resolveu no velho Panis et Circenses? Era tão rápida a execução na guilhotina que as execuções começaram a acontecer às dezenas na praça pública em Paris. E a massa adorava. Cabeças, cabeças, cabeças. As pessoas vendiam comida, bebida, passavam as tardes na praça se deleitando com as cabeças dos seus iguais, claro, numa morte humana e num processo onde morriam de forma igual nobres e pobres. Se chegou naquele ponto depois da Assembleia Francesa, porque alguns elementos foram se consolidando na realidade social francesa. A Revolução Francesa não é produto de um decreto. A Revolução Francesa é o produto de uma série de fatos. As guerras da França contra a Inglaterra, a construção de Versalhes e a extrema desigualdade que havia entre o povo e a nobreza. A distância entre pobres e ricos fez com que aquela ebulição social startasse aquilo que ficou conhecido como a Revolução Francesa. A queda da Bastilha, a chamada Assembleia dos Estados Gerais, que vai ser o primeiro estágio da Revolução Francesa, que depois vai derivar para o terror,
no período do terror, como é que acontecia? Todos aqueles que, de alguma maneira, se manifestavam contra o estamento que assumia o poder na França eram traidores, e traidores tinham um destino: a guilhotina. Danton, Robespierre, o rei, a rainha e milhares de pobres músicos, atores mambembes, todos. E agora, nós chegamos no século XXI. Na França não tem mais guilhotina. No mundo, as desigualdades sociais continuam gigantescas e cada vez mais gigantescas. Uma rajada de metralhadora seria capaz de alimentar uma nação inteira no norte da África. Centenas de crianças podem ser alimentadas por uma única rajada de metralhadora. Vejam os pedidos de auxílio que nós vemos na televisão. R$1 por dia salva a vida de 30 crianças. Por que eu estou dizendo isso? Porque Trump começa a reafirmar aquilo que afirmou durante toda a campanha. Deportações em massa. No sistema de saúde, os americanos que se virem. O negacionismo parece com aquele Kennedy idiota que era candidato, um negacionista, um antivacinas, pode assumir. Elon Musk, o rei da mentira endinheirado que não acaba mais. Papel fundamental e preponderante no governo Trump. A sobretaxação sobre produtos chineses, onde alguns estúpidos acham isso muito bom, porque aí nós, brasileiros, vamos entrar e vender. Não vamos, porque se a China não vende, a China não compra. E se não compra de quem? Nós. Somos o principal parceiro comercial, e etc. E o juro vai ser elevado, e vamos fazer a deportação em massa. E os americanos terão que limpar banheiro. É isso? Se for isso, imaginem o custo da mão de obra. E o custo da mão de obra é a inflação. E etc. Vejam, a história vai girando. E o que ela vai fazendo? De quando em vez, ela pega um naco de pessoas e desliga o cérebro. E normalmente as pessoas que querem ter seus cérebros desligados ou justificam suas atitudes por um eventual desligamento de cérebro. Vejam os tribunais de Nuremberg. Quando elas têm sede, elas não bebem guaraná. Elas não bebem fruque. Elas bebem sangue. Assim a história é. Assim a história se construiu. E assim a história seguirá se construindo. Guilhotinas não são mais lâminas afiadíssimas que pesam 40 quilos e caem sobre o pescoço. Não é mais assim. As guilhotinas adquiriram outra forma. Elas vêm na modalidade informacional. E elas não aniquilam um pescoço por vez. Não. Quando elas vêm, elas aniquilam. Elas têm a potência de aniquilar sociedades inteiras. Está só começando a posse do Trump, marcada para 20 de janeiro. Nós vamos chegar lá e nós vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Tem tudo a ver conosco, acredita. Um abraço e vai começar o final de semana.